Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre os 5 tipos corporais. Então, eu gostaria de já começar falando sobre o meu tipo corporal. Cheguei até a desenhar sobre o meu tipo corporal também para vocês entenderem melhor, já que não dá para eu mostrar aqui para vocês, e até a roupa também acaba fazendo com que a gente não consiga identificar direito, né? Certo tipo de roupa também acaba não deixando a gente mostrar exatamente qual é o nosso tipo corporal. Mas eu desenhei aqui, vou mostrar para vocês no quadro, coloca aqui desse lado. Então, sobre o meu tipo corporal. E quando qualquer pessoa, né, que coloca assim roupas mais justas no corpo, então acaba revelando e mostrando mais qual tipo corporal. Então, eu cheguei a desenhar uma certa roupa que eu acabo usando do estilo casual, que eu uso mais para lazer, para ir para um parque, um supermercado. Então, seria uma calça jeans, que ela é colada na perna, e uma blusa também colada com manga comprida. E vocês podem, quem me segue no Instagram, acho que já viu essa foto, que eu estava até numa fonte sentada, né, e estava até de tênis branco, uma calça jeans e uma blusa azul com listras brancas. E para vocês verem aqui melhor, né, o todo do meu corpo, simplesmente não coloquei a cabeça. E também eu não sou muito boa assim para desenho, mas Deus deu o ar da graça, né, para eu poder aqui, né, desenhar. Eu tava assim, simplesmente fazendo, só pensando sobre o que eu queria trazer aqui, né, para vocês, e acabou saindo bem um desenho, por isso que eu tô mostrando. Mas então, esse tipo corporal que eu tenho, ele é o tipo corporal triangular. Eu desenho aqui para vocês entenderem melhor, por conta que só olhando simplesmente olhando o desenho do triângulo fica difícil. Até eu estava assim um pouco na dúvida, por conta que meu corpo, eu tenho um pouco de cintura, não é muito, mas eu tenho meus ombros também. Para mim, eu acho que eu tenho ombros largos, né? Mas quando eu cheguei a analisar melhor o corpo como um todo, sempre tem que olhar o corpo como um todo, não nos pedaços, né? Então foi o que mais acabou assim revelando sobre o meu tipo corporal, que é a parte aqui da perna. Então, na parte aqui de cima da perna, por conta de fazer, sabe, a parte aqui de cima da perna, então aqui para as coxas, né, ela é maior, a minha perna é maior do que os meus ombros. Então eu consegui até identificar melhor quando eu coloquei tanto a blusa quanto a calça, e era até uma, se eu não me engano, uma leg. E eram pretas, então acabei identificando melhor o tipo corporal também quando eu vi, né, quando eu me vi com a blusa preta bem justa e a calça leg que já é bem justa também e era preta também. Então duas cores super escuras. Consegui identificar que a minha perna estava maior do que a parte de cima. Então, por conta disso, pude identificar que era meu corpo, é o corpo triangular. Então, existem outros tipos de corpos que eu vou estar aqui falando para vocês, mas não desenhei, só que desenhei somente a, a parte geométrica, né? Não desenhei o corpo, mas eu vou colocar aqui também fotos para vocês. Mas para, no geral, falar o restante, também tem os outros 4 tipos corporais, são o triângulo invertido, ampulheta, retângulo e o oval. Como é o oval? Então, eu vou
continuar a falar um pouquinho mais sobre o corpo triangular e depois eu vou falar o restante dos outros. Então, como já falei para vocês e mostrei aqui um desenho que eu cheguei a desenhar, né, assim, eu que desenhei, mas eu quero também mostrar para vocês e fica até melhor mostrando o corpo mesmo das pessoas. Então, o corpo triangular, como já falei, a gente pode identificar melhor na parte, analisando tanto o ombro quanto a perna. Então, a parte de baixo tem que ser maior do que a parte de cima. E isso vai fazer com que a pessoa identifique se é ou não, né? Se você é ou não o corpo triangular. O outro tipo corporal que eu quero falar seria o triângulo invertido. Então, o triângulo invertido, ele já é o contrário. Então, como o próprio desenho que a gente pode ver do triângulo invertido, né, que é o contrário do triângulo, a mesma coisa é o corpo e vem por conta das proporções, ou seja, a parte de cima do triângulo invertido é maior que a parte de baixo. Então, vou deixar aqui para vocês verem as fotos, né, para vocês identificarem melhor. E o próximo tipo corporal seria a ampulheta. Então, a ampulheta a gente identifica e conhece mais, que é o corpo violão, que muitas pessoas acabam, né, falando e elogiando. E a gente pode ver que a medida de cima para a perna, ela é proporcional, ou seja, o ombro quanto a perna tem a mesma medida, ou tem uma medida bem parecida. E outra coisa que marca que é diferente, por exemplo, do corpo triangular, a parte da cintura, por exemplo, o ampulheta é uma cintura bem afunilada, então é uma cinturinha mesmo. Enquanto o corpo que eu falei para vocês, o triangular que eu comecei falando, tem um certo tipo de cintura, mas é pouca comparado com o ampulheta. E claro, destaca mais quando a pessoa está malhada, que quanto mais o corpo tiver, né, assim, mais magro, por exemplo, vai poder destacar mais a parte da cintura. A mesma coisa é o corpo triangular, que quanto mais, né, tiver malhado, destaca mais a parte da cintura, vai poder observar mais. Mas mesmo que a pessoa ganhe certo tipo de peso também, dá sim para identificar qual o tipo corporal, se é triangular, é ampulheta ou triângulo invertido. E a pessoa não perde, só um detalhe aqui falando para continuar com os outros tipos corporais, é que a pessoa não vai perder, por exemplo, eu não vou ser outro tipo corporal, mesmo que eu ganhe peso, sabe? Eu vou continuar com o corpo triangular mesmo com ganho de peso. Então, continuando aqui, voltando para os tipos corporais, o próximo é o retangular. Então, o retangular, ele já não tem a parte da cintura em destaque. A cintura é uma cintura reta. Então, a gente pode ver assim que o ombro, a cintura vai ficar, sabe, com essa imagem reta e também a perna. Então, não vai fazer um certo... Não é a mesma coisa que o corpo triangular ou ampulheta. Ele não, ele, como já falei para vocês, é reto. Não chega a... É diferente tanto do corpo triangular quanto do corpo ampulheta, que vai ter uma certa curvatura, né, na perna, vai ter uma certa cintura. Então, o retangular não. O retangular, como a gente pode ver pelo nome, é quando você mesmo olha, aquela pessoa, ela não tem curva, quando é magra, a gente pode muito bem identificar que até a parte
de cima para baixo, a gente consegue, né, ver que é uma pessoa assim que as medidas são iguais, tanto da parte de cima quanto a parte de baixo também. Outra coisa que eu esqueci de falar nos tipos corporais é a parte do busto também, que, por exemplo, o corpo triangular, ele, que seria o meu, né, vem com pouco busto. O triângulo invertido, não, assim, vem, pode ter, mas é menos, tem menos busto até que o corpo triangular, sabe, é bem pouco. Outra coisa é o ampulheta, o busto do ampulheta, ele já é mais volumoso, acho que os mais volumosos seriam o ampulheta e o oval, que eu ainda vou falar para vocês também do corpo oval, mas falando, já que eu esqueci, né, de falar do busto. E o retangular também vem com pouco busto. E falar agora do tipo corporal do oval, que é o último. Então, o tipo corporal do oval, já falei aqui para vocês sobre o busto, né, que é volumoso, que é tanto o oval quanto o ampulheta, é o que tem mais busto. E o oval, o volume, ele fica mais na parte da barriga. Então, a parte de cima acaba sendo maior que a parte de baixo, mas mesmo que a pessoa, por exemplo, tá fazendo exercício, sabe, ou então é magra, ainda assim tem que, para identificar esse corpo, tem que ver sobre a parte da barriga. Se a parte da barriga tá maior que a parte do busto ou das pernas, também mesmo magra, tem essa dificuldade, né, uma saliência mais na barriga, então pode ser que o seu tipo corporal é o oval. Outra coisa assim que muitas pessoas acabam identificando mais o oval na hora que a pessoa está com ganho de peso e aí a parte da barriga acaba crescendo, né, por conta do ganho de peso. Porém, a gente não pode esquecer que tem outros tipos corporais que às vezes, mesmo que a pessoa está acima do peso, ainda assim pode ser que ela não seja oval. Então, tem que ter essa análise e, por exemplo, eu aqui falando, sou o corpo triangular, mas tem horas que eu tenho um ganho de peso e, por consequência, acaba crescendo, né? Assim, não somente a barriga, mas cresce também o braço, a perna, né? Às vezes eu não estou fazendo exercício diariamente, às vezes eu paro. Então, eu começo a analisar que, ainda que eu cresço, né? O braço, a perna e tudo, ainda assim, até o meu busto acaba crescendo mais, ainda assim tem uma diferença, por exemplo, do busto da ampulheta, ou então como a ampulheta engorda, ou então como o triângulo invertido quando engorda, o oval, o retangular é diferente. Então, não é somente, como eu falei para vocês, só identificar a parte da barriga, né, para diferenciar, para saber exatamente se o seu é oval ou mesmo que você tenha, por exemplo, uma barriga saliente, você pode ter outro tipo corporal. Então, esses são os tipos corporais, esses são 5. Claro que tem mais coisas, tem mais nuances, sabe? Eu, por exemplo, eu até pensava que meu corpo poderia ser uma ampulheta. Eu tinha essa dúvida porque eu tinha cintura, sabe? Mas o que mais fez com que eu soubesse do meu tipo corporal foi sobre isso. As medidas, que o ampulheta ele tem a medida certinha, sabe? E as minhas medidas de cima para baixo não são certinhas. E quando eu descobri isso, mesmo engordando, para você ver, mesmo engordando, a minha perna continua sendo, né, maior que o meu ombro, mesmo que eu engorde, ou que mesmo que meus braços fiquem mais gordinhos também, né, com ganho de peso, ainda assim, minha perna vai junto, sabe? Ela cresce, ela acaba crescendo também mais, sendo que se fosse outro tipo
corporal, por exemplo, engordando, né? Que tem gente assim que engorda e acaba, as pernas continuam finas, né? Ou não cresce tanto com ganho de peso e acaba outra proporção, né? A parte de cima crescendo mais. Então pode ser, por exemplo, que o seu seja triângulo invertido, se na hora que você está engordando também, outro modo de identificar é se quando você acaba engordando, a parte de baixo não cresce tanto quanto a parte de cima. Ou então pode ser também o oval, se a parte que está mais engordando é a barriga, enquanto que o braço e as pernas, o busto também não cresce muito, pode ser que o seu seja oval. Mas o oval também, ele tem a parte, né, do busto, ele tem a parte do busto volumoso. Então, outra coisa que dá para você ver se é ou não oval. Se você tem um busto pequeno, talvez você possa ser o triângulo invertido, o triangular ou então até o retângulo, sabe? Mas eu queria deixar aqui para vocês sobre, caso vocês queiram saber mais detalhadamente ou mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários se vocês se interessam por isso, se vocês querem, por exemplo, saber mais sobre esse conteúdo ou querem até saber qual é o tipo corporal que você tem. E assim, é libertador na hora de saber o tipo corporal por conta de que comigo, por exemplo, já sei o meu tipo corporal, corpo triangular. Então, na hora de até montar um look, de saber quais peças me valoriza mais do que outras, então isso é assim uma diferença muito grande do que antes, que eu não tinha esse conhecimento, que eu não sabia qual era o meu tipo corporal, ou então estava até na dúvida quando eu engordava. Então, saber sobre o meu tipo corporal, além de descobrir, né, e saber sobre qual era o meu tipo, além disso, ajuda na hora de montar o look. Então, eu não consigo ver isso separadamente, sabe? Para a pessoa saber que roupa vai favorecer ela, ainda que ela saiba, por exemplo, né, o estilo dela, ainda assim, se ela não sabe que roupa vai favorecer o tipo corporal dela, que vai ajudar aqui, por exemplo, você quer, se você tem uma perna muito grande, aí você não quer destacar tanto a sua perna, que é muito grande, então tem um certo tipo de roupa que vai fazer com que sua perna não fique tão grande, ou então que vai ficar em destaque no seu look. Outra coisa, mas você gosta da sua perna, vamos supor, só que na verdade o seu tipo corporal, você tem muito busto e você quer fazer com que na hora do seu look não tenha tanta aparência, ou que não fique tanto em destaque o seu look, o busto, já que você tem um busto volumoso. Então tem certos tipos de roupa que vai fazer com que você disfarce o busto que é tão volumoso. E tem outros tipos de roupa que pode fazer com que tenha mais destaque, sabe, a parte de cima. E não é isso que você quer. Você quer, se você tem um busto grande e não quer, né? Se você não quer, mas se você quer, então também existem outros tipos de roupa para fazer com que destaque mais a parte de cima do que a parte de baixo. E é interessante saber qual é o tipo corporal, porque vai ajudar você montar o look da forma que vai te favorecer, que vai fazer com que você se vista de uma forma que você se sinta bem, que você esteja, sabe, agradável com o seu look, que você não se sinta incomodada com o que está se vestindo, com que você se veste. E a roupa é isso, é a gente saber qual roupa foi feita pra gente. Tem roupas que não foi feito pra gente. Então, o segredo é esse, a gente saber qual roupa nos favorece, qual roupa a gente é do nosso estilo, qual roupa a gente se sente bem também. E, na hora da compra, saber qual é a roupa que é pra gente. E não comprar roupa que não foi feita pra gente, que é pra outro tipo de corpo, sabe? E isso tem me ajudado muito, até a parte da parte financeira também ajuda,
para a gente fazer compras assertivas e não comprar errado, porque quando a gente compra errado, a gente está jogando dinheiro fora. E antes mesmo se você faz uma consultoria de imagem, de estilo, e a pessoa não está falando para você, não está analisando seu tipo corporal, cuidado que é enrascada, por conta de que saber o tipo corporal caminha junto sobre o estilo, também sobre seu estilo e também sobre a questão das roupas, sabe? Não tem como uma pessoa falar sobre roupas para você, chegar a falar também sobre estilos, chegar a montar looks para você e não identificar seu tipo corporal, então ela não está fazendo o trabalho direito, ela não está sendo uma boa consultora. Então tome cuidado também com isso, porque você precisa saber qual é o seu tipo corporal, até para depois, para você fazer boas compras, para você agora poder se vestir da maneira correta. E saber identificar aquilo que é para você e também saber identificar aquilo que não é para você, não é para o seu tipo corporal. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês sobre os 5 tipos corporais, que é muito bom quando a gente descobre. E o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Claro que tem mais conteúdo, mais assuntos sobre isso, mas eu preciso do seu feedback positivo para saber se eu continuo falando sobre este assunto, se te interessa sobre isso. Então, se você também gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like para eu também saber se você gostou desse conteúdo, se interessa você saber sobre este conteúdo. Então, gente, vou ficar por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.